Você sabe melhor do que eu que a vida não é só céu azul e calmaria. Há tempestades na vida. Tempestades que podem ser um desemprego, uma firma que devia estar faturando X de valores e está faturando muito menos, você tem medo que tenha que fechar a porta. Pode ser um casamento à beira do precipício. Pode ser um relacionamento pai e filho, mãe e filho, que está à beira do vulcão, à beira do caos. Pode ser uma dor, pode ser uma tristeza. Você sabe melhor do que eu quais são as suas tempestades. Eu conheço muito bem as minhas e sei o quanto elas machucam, o quanto elas doem. Mas o fato é que às vezes existem tempestades que podem ser evitadas. E essa é a primeira lição de hoje. A gente tem que evitar entrar na tempestade anunciada. Tem relacionamentos que você olha de fora e as pessoas, quando veem, aquilo não vai dar certo. E mesmo assim insiste-se numa tempestade já anunciada. Certa vez eu estava indo fazer uma viagem e eu ia subir a serra de Itaipava para Teresópolis. É uma serra perigosa, quem conhece sabe. E no alto daquela serra eu vi que as nuvens estavam muito pretas, muito densas. Eu vi que tinha neblina, eu vi que estava começando a chover, eu vi que começou a cair granizo, eu vi que podia ser uma tempestade séria. Mas a gente sempre acha, não, eu consigo. Fulano é um relacionamento muito ruim, mas eu acho que eu vou dar um jeito nele. Esse emprego ele não é tão bom para mim, mas eu acho que depois que eu entrar nesse emprego, eu consigo dar um jeito nele. A gente sempre acha que consegue. Eu entrei naquela estrada. E de repente desabou um dilúvio de Noé, uma tromba d'água sobre a serra de Itaipava, e o único carro dentro daquela estrada era o meu carro. E as águas desciam pelas encostas e cobriam a roda do carro e subiam até a janela do carro, e o carro dançava e chegava aí para outra faixa de rolamento e o carro podia cair encosta abaixo, e eu comecei a ficar desesperado dentro do carro. Eu pensei em voltar, em sair da tempestade, mas não tinha como fazer o retorno numa estrada tão estreita. E aí eu percebi que aprende-se a segunda lição. A primeira lição é: não entra na tempestade que você pode evitar. A segunda lição: depois que você já está na tempestade, você tem que ir devagar e sempre seguir em frente. E implorando a ajuda de Deus, eu fui muito devagar, com o nariz colado no para-brisa do carro, tentando enxergar um pouquinho, tentando manter o carro dentro da pista, andando no meio da pista. Eu fui sofrendo aqueles baques da água rolando pelas encostas, pedindo a Deus para não cair encosta abaixo. Eu continuei tempestade adentro. Às vezes você vai ter que ir com muito medo, você vai ter que ir com muito receio, implorando muito a ajuda de Deus, você vai ter que continuar tempestade adentro. Mas não entre em pânico, porque o pânico cega. E o pânico pode impedir que você passe a marcha correta e de repente passar uma marcha errada pode ser um desastre. E eu continuei. Eu sei que quando eu cheguei no final da Serra de Itaipava, eu cheguei em Teresópolis, eu tinha que continuar até Friburgo, eu respirei aliviado, mas não porque a tempestade tinha passado, mas porque eu já tinha passado pelo pior daquela tempestade. O céu continuava a desabar, chovia canivete, as nuvens continuavam de chumbo, eu podia entrar naquela água porque a rua estava coberta de água e a água continuava me levando, mas o pior tinha passado. E aí eu encostei o carro e pensei, agora é a hora, e a terceira lição, de esperar a tempestade passar. E eu fiquei esperando a tempestade passar. Mas aí vem a quarta lição. Quando você está esperando a tempestade passar, também não fique à toa. Se ocupe, faça algo de útil. E na época eu estava fazendo uns trabalhos artísticos com pedra, com durepox, com canivete, com pequeno formão. E eu peguei uma pedra que eu estava esculpindo. E eu comecei a pegar aquela pedra e comecei a raspar naquela pedra alguma coisa. E isso me remeteu a um poema que eu escrevi em que eu dizia que o carro teve que parar no lado eu não lembro direito o poema, mas alguma coisa dizendo assim: encostei o carro no meio da curva do nada. E peguei uma palavra rolada, uma pedra de serifa antiga e comecei a esculpi-la com canivete. E no final eu termino o poema dizendo assim: depois que eu esculpi, no meio daquela pedra tinha uma palavra. E aquela palavra tinha uma chave. E a palavra que eu esculpi naquela pedra era a palavra fé. Fé para vencer a tempestade. Tinha uma resposta naquela pedra. E isso me leva a uma outra lição importante que me remete a um poema de Drummond. Porque na vida você vai sofrer tempestades e você vai enfrentar pedras no caminho. E Drummond tem um poema famoso, maravilhoso, em que ele fala assim: tinha uma pedra no meio do caminho.
No meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. Um obstáculo, uma tempestade, algo difícil de você vencer. Só que depois dessa experiência e depois de tantas outras experiências na minha vida, eu descobri que muitas vezes na própria pedra que é o nosso obstáculo está a nossa solução. E eu tive que escrever um poema não para contrapor o grande Drummond, que eu não teria essa ousadia, mas para dar uma outra visão dessa pedra no meio do caminho. E o meu poema diz assim: no meio da pedra tinha um caminho. Um caminho. No meio da pedra tinha um caminho. Uma vez eu estava no engarrafamento, e engarrafamentos são obstáculos, são pedras, são tempestades. Quem já passou por engarrafamentos de 12, 15 horas, como era antigamente aqueles para a gente ir para a região dos lagos, eu estava num engarrafamento desses, que era uma tempestade, e qual a lição que a gente aprende? Se puder, não entre, eu já tinha entrado. Se puder, prossiga, eu prossegui até onde deu. Se não puder, para e espere a tempestade passar. Eu resolvi esperar o engarrafamento passar, encostei o carro do lado da estrada e eu parei em frente a uma casa, e ali é uma região que tem muita olaria. O pessoal fabrica telha, vaso, tijolo, coisas de barro. Só que, como Deus é uma pessoa que nos ilumina, é um ser que nos ama e nos quer sempre recebendo boas lições, eu parei em frente a uma casa onde havia tijolo, onde havia vaso, onde havia pedra, mas onde havia esculturas. Maravilhosas esculturas de pessoas, de seres, de animais, feitas de maneira maravilhosa com argila. E aí tinha uma senhora de meia idade sentada na varanda daquela casa, e ela me viu encantada vendo aquelas esculturas, e conversa vai para lá, conversa vem para cá. Eu me vi sentado na sala da casa daquela senhora e ela me contou a sua história. Ela tinha sido secretária bilíngue de uma grande multinacional, ganhava dinheiro, viajava pelo mundo, só que veio uma crise, a empresa fechou, não pagou o fundo de garantia, ela ficou sem dinheiro, e ela ficou desempregada, mandou currículo para tudo que era lugar, e ela tinha uma doença, e ela começou a ficar desesperada, entrou em depressão, porque ela não conseguia emprego, não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. Ela era casada com um homem humilde, que tinha uma olaria ali em Itaboraí. E esse homem humilde tinha 1 ou 2 empregados, mas ele mesmo metia a mão na massa para fazer tijolos, fazer telhas, e ela ficava olhando aquilo diariamente, deitada na cama, olhando pela janela em depressão, até que um dia ela se levantou no meio dessa tempestade da sua vida, e ela viu um pouco de argila que tinha sobrado da obra do seu marido, e ela caminhou até aquela argila molhada, e ela pegou aquela argila, e as mãos dela pela primeira vez tocaram uma massa como aquela, e ela começou a amassar com os dedos, e ela de repente, quando viu, estava modelando. Quando ela percebeu, ela estava esculpindo a sua primeira obra de arte, a sua primeira escultura, que foi para o forno, foi queimada e virou uma bela escultura. E ela foi treinando e foi fazendo outras e mais outras, e ela de repente se tornou de verdade uma escultora de cerâmica, uma ceramista brilhante. E ela hoje tinha a seguinte história para contar. Do meio dessa crise, eu me tornei hoje artista. E eu consigo expor em museus, em galerias, eu já vendi peças para o exterior, as pessoas param aqui à frente da minha casa, compram minhas peças, encomendam peças, e aquela mulher descobriu que no meio da pedra tinha um caminho. É mais ou menos quando a vida te dá um limão, faz uma limonada, não é? Os escravos na senzala recebiam os restos, o que sobrava da mesa da casa grande. O que eles fizeram? Inventaram a feijoada, conforme diz uma das versões sobre esse prato maravilhoso brasileiro. Deus é o Senhor das tempestades. Deus é o Senhor dos tempos e das pedras. Deus é o Senhor das soluções. Deus pode pegar a tua tempestade, seja ela qual for, seja uma dor, seja o desemprego, seja a firma que você está com medo que feche, seja o desemprego da secretária bilíngue, seja a tempestade no meio da estrada de Itaipava. Deus pode pegar a tua tempestade, a tua pedra, e no meio dela Ele achar uma palavra, e essa palavra ser uma chave, e essa chave ser a fé, e essa fé ser um caminho. Porque Deus, que é o Senhor das tempestades, quando você tem Jesus no coração como Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem uma promessa para você. Quando você andar no fogo, o fogo não vai te queimar. Quando você andar no meio das muitas águas, no meio da tempestade,
as muitas águas não vão te afogar. Então minha palavra para você hoje é essa. Não entra na tempestade se puder. Mas se já entrou, continue caminhando, devagar, com cuidado. E se você já continuou a caminhar, agora resista até que a tempestade passe. E perceba que esse obstáculo, que essa tempestade, que essa pedra, ela própria, pode ter dentro dela a solução que a tua vida está precisando. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe a achar as respostas que você precisa. Um beijo.